Fala galera empreendedora, eu sou Mauro Benevenuto. Eu sei, eu não sou o Mauro Benevenuto, mas esse aqui é o canal do Mauro Benevenuto. Pode contar e vem com a gente que você sabe que nesse canal aqui é um canal de empreendedorismo na veia. Hoje eu tô aqui com a Fabiana Chá e ela que é empreendedora, que é comerciante, que é mãe e que é muito mais. Tudo bem, Fabiana? Prazer recebê-la aqui Muito conosco. prazer, Mauro, quer dizer. Muito prazer, obrigada pelo convite. Me sinto honrada, de verdade, para contar um pouquinho da minha história, da minha jornada. A gente que é empreendedor, a gente ama contar a nossa história, É né? verdade. Porque parece que se a gente conseguiu chegar num determinado lugar, a gente quer puxar mais É gente. o maior case de sucesso, né? Exato, é o nosso próprio case e a gente fica inconformado de ver alguém ali patinando, porque a gente quer puxar, a gente quer ajudar também. Então, muito obrigada Que pelo isso, o convite. prazer é todo nosso. E eu queria entender, assim, tem muitas coisas que nós vamos abordar, mas eu queria começar do início. Hum, Como que deu a sua jornada no empreendedorismo, comerciante? Qual o nicho que você atuou primeiro, ou se você estabeleceu? Como você se viu com essa mentalidade de empreendedora? Desde quando eu era pequena. É? Sim, Conta pra sim. gente. Eu lembro que toda criança recebe aquela pergunta: o que que você vai ser quando crescer? E eu tinha várias coisas. Eu falava que eu ia ser empresária, escritora e atriz. Olha. Ainda, o livro ainda não saiu. A atriz eu sou bem ruim mesmo e restou empresário. Ah, mas tem um pouco de atriz aí, né? Porque você brilha na novela da vida, né? Na tua série ali de dia a dia, Eu sou a ser mocinha a que sofreu. protagonista dessa narrativa. É muito legal a gente ser protagonista da nossa própria história, né? A gente traçar um plano e seguir nesse desígnio, nesse propósito. É muito importante a gente não se colocar como a amiga da protagonista. Uhum. Falar, não, eu tenho um sonho, eu vou conseguir. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente tem origem familiar muito humilde, a gente ressignifica os sonhos para baixo. Ai, poxa, eu queria tanto ser um médico. Ai, mas médico é tão difícil. Preciso estudar nas melhores escolas, vou ter que dedicar tanto tempo. Tá bom, você algo que não demande tanto tempo para estudar. Aí ressignifica o sonho, diminui o sonho. E não desenvolve habilidades. Para a gente poder sonhar alto, a gente também tem que seguir crescendo também em habilidades. Então, é muito importante. Então, o meu sonho era ser empresária, escritora e atriz, porque eu adorava Chiquititas. Mas cresci, né? Mexe, mexe, mexe com a mão. Pequeninas. Não rolou ser atriz. Continuei com o projeto, escrevo até bem, mas o livro tá Vai no sair. projeto. Vai sair, em Que nome de legal. Jesus. Vai sair. Mas o empresário demorou a sair do forno. Quando a gente é empreendedor, a gente nasce, eu acredito de verdade, em talentos que a gente nasce. O empreendedor, ele precisa ter esse tato além do que é viver. Mas é natural nós seguimos o ritmo do ambiente. Quando a gente cresce, a gente é doutrinado a quê? A trabalhar de Uhum. CLT. Sim. Já está fazendo 16, 17 anos, ou você estuda pra caramba pro vestibular e assim você segue para fazer uma faculdade pública, aí a família dá um jeito de sustentar aquela pessoa porque vai se formar em advogado por uma federal, ou então médico, tudo bem. Mas, É quando de não é graça, mas tem um isso, preço a pagar muito também, porque né? às vezes o estudante não consegue, o universitário não Sim, muito consegue difícil. trabalhar e manter, Não né, tem a como. A qualidade do grade estudo. mesmo já não adequa para que ele possa ter uma atividade comercial para se manter ou para se ajudar. Não tem. É muito difícil. Sim, sim. E muitos até desenvolvem habilidade empreendedora nesse período, porque leva um bolo de pote, leva um brigadeiro. Isso é a coisa mais linda. Uhum. Então, e quantas pessoas acham isso de subdesenvolvido, né? Ai, tá vendendo, ou então tá vendendo brigadeiro, acha que é vergonhoso e não tem nada de vergonhoso. Nada. Pelo contrário, é muita honra você fazer um curso, tá ali, você conseguiu passar e tá mantendo com algo que você tá fabricando, empreendendo, montando uma E marca. normalmente o empreendedorismo começa assim mesmo, né? Sim. Com fazer uma receita ativa ali secundária e depois às vezes se torna a primária do negócio, E da é, vida. e é muito importante a gente trabalhar com as ferramentas que a gente já tem. Porque a gente costuma, não, porque eu não tenho tal coisa, vou primeiro adquirir tal coisa e vou começar. Na verdade, não vai adquirir. Uhum. Ideal é trabalhe com o que você tem, para você conseguir fazer o mínimo. Do mínimo, você consegue reproduzir outro um pouquinho mais e você vai crescendo. Então, eu comecei a trabalhar de carteira assinada.
como CLT. Nesse meio tempo, eu sou cristã. Eu aprendi a cantar na igreja. Aí dei uma passeadinha fora da igreja, dei uma volta na Babilônia, ali no Egito. Aí saí da igreja, né? E comecei a cantar no mundo secular. Só que aí começou a aflorar aquela coisa nata que eu tinha do empreendedor. Então, o que eu pensei? Poxa, eu não vou fazer bar, porque bar pagava R$ 80. Não tem condições. Não vou sair do meu emprego para ganhar R$ 80 por noite. E é bem cansativo. Vou fazer o seguinte, eu vou cantar em festa. Eu me coloquei no lugar de um possível cliente. Se eu não conheço, eu quero fazer uma festa e eu não conheço músico nenhum, onde eu vou para procurar esse músico? No Google. Comecei a colocar milhões de anúncios. Com várias tags, com anúncio, foto minha cantando, vídeo, pá. Isso lá em 2010. A internet era mato aqui no Brasil. Uhum. Anúncio. Então você digitava música ao vivo Rio de Janeiro, era só Fabiana. Eu não vou falar o codinome para vocês não me acharem no YouTube, porque é misericórdia. Então, era só Fabiana. Então comecei a despontar, só fazia festa, e festa assim, bem luxuosa, de gente de muito bem de vida, Barra, Recreio, Jacarepaguá, Zona Sul. Até os próprios músicos já antigos, praticantes na época, não entendiam uma menina de 20 anos tá fazendo evento de porte e eu tendo que contratar esses caras que já estavam no mercado há séculos. Isso por quê? Porque eu era hiperinteligente? Não. Eu só desenvolvi uma habilidade empreendedora de pensar como o meu cliente pensa. Sim. Então, foi aí. Olhar a dor e se posicionar ali, né? Exatamente. 20 anos eu tinha. Então, não tinha maturidade nenhuma. Fiz bastante dinheiro na época e não quis mais. Eu era muito imatura. O que aconteceu? Voltei para a CLT. Nessa parte eu já trabalhava numa multinacional, então eu fiquei numa zona de conforto. Mas eu sempre tive desejo de construir uma empresa de verdade, de trabalhar para mim. Eu ficava agoniada de ficar 8 horas ali, eu pensando, meu Deus, a minha vida tá passando, eu não tô desenvolvendo nada. E, na verdade, enquanto as pessoas pensavam assim, você tá trabalhando, mas eu achava que eu tava meio que perdendo tempo, que eu queria ter mais. E não é sobre ganância, é sobre vida. Uhum. Então, engravidei do meu filho, e como 50% das mulheres são demitidas no retorno da maternidade, comigo não foi diferente. Aí me demitiram. Na verdade, a empresa estava em crise, por conta daquela coisa da Petrobras, enfim. Aí eu fui demitida. E agora? Nesse meio tempo, sabendo da possibilidade da demissão, eu já tinha criado a marca da minha empresa. Ah, que legal. Sem possibilidade nenhuma. Eu queimava ovo. E isso é uma dica importante, né? Às vezes você tá criando uma projeção. Benjamin Franklin diz que quem planeja, quem falha no planejar, planeja em falhar. Então Uau! você já ter um planejamento a longo prazo é o segredo do sucesso, né? O Mauro tem uma frase que ele diz: o sucesso demora para acontecer de repente. Não é porque aconteceu de repente, é porque vem sendo construído gradativamente O e ele vai bastidor. acontecer. Então, o planejamento escalável é muito importante. Você, mesmo ali no CLT, já tinha um incômodo, você começou a planejar. Quando aconteceu a demissão, você já tinha uma marca, uma idealização, você já tinha uma projeção. Por quê? Se você já estava no sucesso, você já estava planejando certo, né? Sim. Eu tinha. É tudo uma questão de mentalidade, né? Eu entendi o seguinte: eu via minha sogra trabalhando com comida, e eu falei assim, poxa, e eu tinha uma crença de verdade que comida deixava o empreendedor multimilionário. Porque comida é algo Todo mundo fala isso, né? né, super necessário, recorrente. E o segredo do sucesso também tá na recorrência, Sim. né? Você vê aí Netflix, tudo que é recorrente é difícil dar errado. Mas comida tem as suas particularidades. Eu falei, eu vou fazer o seguinte: como um tempo atrás eu tinha tido problemas de saúde, eu aprendi a fazer muitas receitas gostosas e muito saudáveis. Eu sabia trabalhar com comida mais saudável, porque eu precisei me alimentar melhor por conta do Uhum. meu problema de saúde. Então, eu falei, poxa, eu faria comida, mas eu não faria comida normal, não. Vou fazer comida fit. Ó, que legal. Só que eu não sabia, eu queimava ovo, eu queimava água. Não sabia cozinhar, mas a minha sogra é maravilhosa, é uma deusa da cozinha, assim. A família dela toda é assim. Meu marido cozinha divinamente. E eu aproveito disso, tá, marido? Obrigada. E ele, como ele faz muito melhor do que eu e tudo é melhor do que eu, ele que cozinha lá em casa.
Então, eu falei, mas tive esse insight, o fit, que vai mexer além da necessidade de comer, a necessidade de comer, esse é saudável. Sim. Então, eu montei essa marca, Master Fit, que eu associei MasterChef, Master Fit, enfim, montei a marca, mandei fazer a logo e, como todo bom brasileiro, o que que eu fiz? Engavetei. Por quase um ano. Caramba. Sim, faltou coragem, faltou inspiração. Eu vinha da CLT, não tinha ninguém para me inspirar tanto perto. Por isso que a ambiência, você empreendedor, esteja em lugares que te inspirem, que façam você enxergar coisas diferentes, maiores do que você está vivendo. Porque é impossível você sonhar com algo que você não conhece. É verdade. Se você nunca viu algo, você não vai sonhar com isso. Então você esteja em lugares assim que você se inspire, fala assim, poxa, ainda que os recursos atuais sejam impossibilitados, sejam escassos, mas você já viu. Quando você vê, aí você, poxa, aí você joga para Deus, fala assim, eu gostaria de estar ali. Você joga para Deus e Deus faz e não precisa de recursos. Deus não precisa de recursos fáceis, de fácil acesso. Ele só faz e você tem que pedir, você tem que ver, Você tem que dar o seu passo, tem né? que dar o O seu passo de passo. fé. Então, engavetei um ano depois que eu falei, eu vou. Aí, nesse meio tempo, só restavam R$ 1.500 da minha rescisão. Eu ainda segurei bastante. Aí eu falei, ah, não, é agora ou nunca. Encurtando, né? Tem bastante história por detrás, mas assim, encurtando, R$ 1.500 da minha rescisão, o que restava, fui no LX, vou comprar 3 freezers. Comprei 3 freezers, usados. R$ 500 cada um, de uma pessoa só. Caramba, tô arrasando, 3 freezers, uau! Agora o negócio vai. Tá bom, fui ligar o freezer. Aí, beleza, fiz uma produção, enchi os freezers. No dia seguinte, só um freezer estava funcionando. Resumo, eu perdi 2 freezers de marmita, De produto. de produto. Aí, como todo empreendedor, pensa assim, cara, isso aqui não é pra mim. Tô começando agora e já levei esse prejuízo? Absurdo. Mas não, a gente não tem como desistir, não tem opção de desistir, principalmente quando tá começando. Foi um erro meu, eu não previ, eu não... a errada fui eu, não foi o acaso, não foi... Fui eu que errei. Então, coloquei a decepção no bolso, uma lição aprendida e segui. Então, a empresa foi crescendo assim de uma forma exponencial, porque eu já coloquei no Instagram, anúncio isso em 2018, ainda estava muito. O Instagram entregava no orgânico maravilhosamente É bem. verdade. A gente postava, eu só postava. E o feed, hoje o que que é feed? O que que é a entrega do feed? Nada, né? É muito difícil. Eu só postava quando eu tinha estoque. Porque se eu postasse, ia ter muita coisa de pedido, eu não ia dar conta. Então, para eu não ficar deixando o cliente esperando, eu postava quando tinha um estoque, que o estoque acabava rápido. Então, a empresa cresceu muito rápido. E aí que entra algo que eu sempre falo para as pessoas que eu mentoro, para os empreendedores que estão perto de mim. Sua empresa está crescendo, você precisa se desenvolver também. Sim. Porque a sua empresa pode, sim, ter um boom, mas se você não for acompanhando o crescimento pessoal, seu desenvolvimento pessoal, você vai ruir. E se você fica limitado só o eu empresa, porque tem muito disso. Quando começa eu empresa, eu faço tudo, né? Eu preparo, eu entrego, eu faço pré, eu faço pós, faço tudo. Mas você precisa entender que a empresa ela é um CNPJ e ela precisa ter autonomia e independência. Você vai gerir, você vai ser o gestor ali, mas ela precisa seguir. É igual um filho, né? A gente É, cria, mas eles precisam seguir. E o empreendedor ele só consegue fazer isso por conta dessas questões que você estava falando, né? Da ambiência, de poder estar num lugar que ele trabalha o mindset, a mudança de mentalidade, de é visão. metanoia. E às vezes vai estar num lugar que ele vai estar com pessoas que não vão ser opositores deles. A gente precisa olhar os colaboradores, as outras empresas, como parceiros, né? Tem um ditado que diz que os opostos se atraem. Eu acredito que os dispostos se atraem. Então, quando eu Uau! tenho uma disposição intencional, eu me coloco para um posicionamento diferenciado. E aí, a gente tem grupos de network e a gente não é inimigo, a gente não é rival, não. Nós vamos nos complementar, nós vamos homogeneizar isso para que isso cresça, né? Inclusive, eu quero deixar aqui a indicação para o dia 29. Você está conosco
lá no evento dos Inconformados, e dia 29 de junho. E no dia 20 de julho do outro mês, a Jornada do Empreendedor é um evento que os dois eventos vocês precisam estar presentes, porque é um lugar de ambiência que fortalece o empreendedor macro, micro, porque nós precisamos estar fortalecidos. E a gente só vai conseguir força assim, né, Um com o com outro. a experiência, com a desenvoltura, que vai agregando valor pra gente. E aí a empresa, pum, explodiu. Cresceu, contrata funcionário aqui, não dá tempo de treinar, eu mesma não conseguia me treinar. Então, indisciplina, falta de disciplina, falta de tudo. Eu só queria saber de vender, produzir e entregar. E tempo para se desenvolver. E tempo para a família. A empresa, como você falou, é um CPF, é uma. Você precisa entender que são duas pessoas. É como um filho, mas. Duas personalidades, né? É como um filho, mas você precisa entender que é você que precisa estar com a cabeça boa, você está desenvolvido para poder gerir e ela permanecer. E como é que tu migrou isso? Como é que você conseguiu convergir além dessas demandas pessoais, né, de mãe, de família, de estar ali tomando conta do negócio, o negócio cresceu, virou outra empresa, como é que foi? Sim, aí cresceu. Eu sempre com a minha visão lá na frente, eu pensando. E assim, e cresceu, porém, como eu comecei praticamente do zero, né? Dos R$ 1.500 dos freezers quebrados, eu ainda não tinha uma cozinha industrial. E eu almejava ansiosamente uma cozinha industrial. Tudo que se fala de cozinha industrial é muito caro. Cara, E eu não tinha conhecimento, eu vendia com uma marmita muito barata, a precificação. A gente vendia muito, mas a margem era mínima, pequena. pequena. Eu conseguia pagar os funcionários, pagava em dia, pagava direitinho, mas sobrava muito pouco dinheiro para poder adquirir os equipamentos caríssimos que são de Você não cozinha conseguia industrial. entender o seu ticket ali ideal para. Sim, eu achava que o volume era bom, porque realmente era questão de 500 marmitas por dia. O volume era muito bom. Só que a margem daquele volume todo era muito pequena. Era para pagar os insumos, era para pagar o meu aluguel na época. Porque o que que eu fiz? Eu aluguei uma casa gigantesca e separei um espaço para fazer a fabricação. Mas eu não queria aquilo. Eu entendia que os bastidores vendem muito, então eu queria postar bastidor numa cozinha industrial. Para o meu cliente entender que é uma empresa de verdade, que ele não está comprando de uma empresa rudimental, então de fundo de quintal, não. Porque eu acredito que você consegue pagar muito mais caro, de forma tranquila, sabendo que você está comprando de Sim. uma empresa de verdade, do que algo que foi improvisado. Então, eu queria aumentar o preço, mas eu achava na minha cabeça que era só mostrando uma cozinha industrial com porte. Não tem nada disso. Então, eu fui muito em sede ao pote para conseguir uma cozinha industrial. Paralelo a isso, surgiu a oportunidade de comprar marmita carioca, que já era um CNPJ, que estava todo complicado de dívida da antiga dona. Era uma marca até boa, bem estabelecida no mercado, assim como a minha já estava. É muito importante a gente valorizar o que a gente já construiu. Sim. Às vezes a grama do outro parece ser muito mais verde, mas a sua também tá linda. Então eu achei, só que ela já tinha essa marca, já tinha uma cozinha industrial muito maravilhosa na Tijuca, é um ponto muito estratégico, porque eu hoje estou na Baixada, sempre fui da Baixada, mas o público é Zona Sul e Barra, porque são pessoas mais preocupadas com a saúde, que têm uma condição financeira mais estabelecida, mais. Então, era o público-alvo ali, né? Eu estava na Tijuca, o que que eu fiz? Não não medi, né, os riscos, não calculei os riscos e comprei essa marca com CNPJ, com funcionário. Foi naquele método, tá com medo, vai com medo mesmo. Vesti a fralda e fui com medo mesmo. E fui com medo mesmo. E dei com burros na água. A vaidade, o empreendedor. Eu sei que você é um cara de sucesso, eu sei que você é uma mulher de sucesso, que você não tem medo de trabalhar, que você, se precisar virar à noite, como eu virei diversas noites produzindo, fazendo marmita, mais uma hora pode ser que a vaidade bata, porque as pessoas vão começar a ver o seu resultado. E principalmente se você saiu de uma família muito humilde, se você está tendo resultado financeiro já, não deixa a vaidade tomar a conta da sua cabeça, porque a vaidade te derruba. Então eu tava vaidosinha. Tava. Caramba, saí do nada. Era CLT. Hoje eu tenho uma empresa que fatura X,
Que isso? Então, eu deixei sim a vaidade. Ainda bem que foi uma lição aprendida. É muito bom a gente aprender com o erro, né? Aí eu, nossa, você é dona, primeira dona de 2 empresas de comida congelada no Rio de Janeiro. Aí realmente foi bom. Aparecemos em jornal, em matéria, ao vivo, mas o que é bom de verdade é o que dura. Sim, Então eu estava precisa ter doente, constância. precisa ter constância. Então eu estava doente também, eu já estava com problemas de ansiedade, eu não queria mais aquilo. Acabou que. Será que isso é critério para o empreendedor, né? O quê? Tem ansiedade. É um pré-requisito, É um né? pré-requisito, né? Vem Ansia... junto. Pacote, ansiedade, café e são. Ou talvez o Rivotrilzinho, mas tudo bem, não, eu tô brincando, É porque gente. quando você é CLT, você pensa no contra-cheque, né? Qual é o dia do contra-cheque? Qual é o dia do contra-cheque? Quando você se torna empreendedor, você pensa no boleto. Amanhã é dia do boleto. Semana que vem é dia do boleto. Pagador profissional de boleto. Então, botar lá no LinkedIn, pagador profissional de boleto. Mas o empreendedor ele precisa entender, se conhecer, onde eu estou falhando, onde eu posso melhorar. Autoconhecimento, é isso. Trabalhar a vaidade, porque vai bater. O sucesso vai bater, é normal, a gente trabalha para isso, para a gente ter sucesso. Sim. Então, não seja vaidoso. E lidar com os erros é reajustar o cálculo e continuar, né? Sim, A jornada ela não pode parar por conta dos percalços. A gente precisa continuar desenvolvendo e aprender com esses erros que são fundamentais. E isso te colocou hoje num posicionamento de não só aprender, crescer, expandir para ter 2 empresas, comprar uma outra, mas se tornar uma mentora, né? Tá aí com inconformados, que primeiro te inconformou, se você ficou inconformado com a sua postura, com o seu desenvolvimento e você teve essa virada de chave. Foi sim. por aí que aconteceu? Também, também. Eu fui criada pela minha avó a partir dos 9 anos. E ela, analfabeta, super empreendedora. Ela recebia um salário de aposentadoria, mas você não via minha avó dura, sem dinheiro. Se chegasse alguém, uma pessoa do coração, assim, gigantesco, muito generosa, se chegasse alguém, poxa, dona Tereza, tá faltando arroz lá em casa. Ela, tá bom, R$ 50 aqui. Uma pessoa que recebia um salário, era altamente próspera. Empreendedora, super empreendedora. Eu cresci com a minha avó fazendo boneco para vender, fazendo sandália para vender. Então, talvez até por isso tenha isso tão visceral, sabe, na minha vida. Então, ela, ainda assim, sendo empreendedora, muito trabalhadora, eu ouço ecoando as palavras dela falando assim para mim: Ai, Fabiana, você é muito inconformada. Caramba. Eu cresci, por isso inconformados. Porque eu cresci, não, Fabiana não é conformada. Porque, eu vou sair do Brasil, eu não aguento isso aqui não, porque eu quero ter qualidade de vida, isso com 17 anos. E eu cresci num meio que era todo mundo assim com a cabeça, né, muito centrada, CLT, CLT, ou então com a vida muito escassa financeiramente, e eu não aceitava aquilo não. Eu sabia que eu podia mais. Então eu cresci com essa frase: ai, você é muito inconformada. Caxias é maravilhoso, eu sempre reclamei demais de Caxias. Demais. Ah, não, Caxias não tem nada. Aqui não desenvolve. Abre o negócio, logo fecha. Coitado desses donos. Isso muito, muito, muitos anos atrás, na minha adolescência. Então, o Inconformados vem disso. Mas você me fazendo essa pergunta, me recordei de uma história do que aconteceu em 2021. Eu estava num processo que eu queria muito, como eu falei, ter uma cozinha industrial robusta, justamente para poder oferecer o melhor para o meu cliente. Não só marketing, que eu gosto muito de marketing, né? De fazer um brand legal. Mas eu queria fazer de repente, abrir outra marca dentro da nossa cozinha industrial. Então, eu estava super ansiosa e encontrei uma fábrica maravilhosa ali para alugar, ali na Penha. Nesse meio tempo, aluguel caríssimo, tudo muito caro, absurdo. E lá, nessa fábrica, tinha uma empresa que estava quebrando. E ele não tinha mais dinheiro para pagar, e ele iria sair. Eu conheci, me compadeci da história dele. Eu pensei o seguinte: caramba, eu vou fazer com ele o que eu gostaria que fizessem comigo. Como era gigantesco o lugar, eu falei: poxa, eu preciso fabricar de dia. Que tal, de repente, eu tô aqui mesmo, já vou pagar aluguel. Você fica aí, deixa as suas coisas, tem espaço, você produz pela madrugada, então depois que a gente terminar, a gente termina 4, 5 horas, fica aí,
deixa tocar a sua marca, iria pagar o aluguel mesmo. Aí ele, nossa, Você propôs uma collab aí, né? não é collab, foi uma ajuda, né? Porque É. collab é uma colaboração. Ele ficou lá de socorro, como um socorro. Eu, amém, ficou lá, beleza. A minha empresa abençoou a empresa dele. Eu fiz com ele o que de verdade eu gostaria que Sim. acontecesse comigo em caso, né, caso precisasse. Ele ficou lá. Só que não teve. Tinha 2 containers de frigorífico que eu enchi. 2 containers que eu mandei consertar e tudo. Num belo final de semana, a gente não trabalhava final de semana, sabe aquele bichinho assim, vai lá no galpão? Vai lá no galpão? Vai lá no galpão? Caramba. Você já imagina, né? Aí eu, ai meu Deus do céu, final de semana, fui empreendedora, você precisa descansar. Vai lá no galpão. E o negócio intensificando. Aí eu falei com meu marido, amor, vamos lá na Penha? Aí ele, ai Fabiana, pelo amor de Deus. Eu falei, amor, vamos lá na Penha. Chegando na Penha, chegando no galpão, não tinha luz. Desde sexta-feira, isso era domingo. Meu Deus. Você consegue imaginar o que aconteceu, né? Sim. Toda a mercadoria que eu tinha, toda, tanto insumo para preparar, quanto a produção perdido. Estoque. E a gente tinha as marmitas seladas e já estava estufada, porque comida estragada, ela gera gás, então ela estava selada, o gás estava ali, tudo estufadinho. Rapaz, eu chorei tanto. Chorei tanto, chorei tanto. Eu me lembro de ter sentado assim, e meu marido, você não chora. Minto, não foi domingo, não. Foi numa segunda-feira. Então, de sexta-feira à segunda. Você não chora, que eu tenho funcionário aqui, você não vai demonstrar fraqueza. Não tinha como. Aí eu lembro, ai, Senhor, meu Deus, não posso chorar. Não posso chorar aqui não, né? Senhor, eu queria tanto alguém para me ajudar. Queria tanto um mentor, então um empresário super rico para me ajudar, porque como é que eu vou recuperar isso? Pausa. Eu chorei, eu resolvi, graças a Deus a gente continuou, a gente seguiu. Agora, essa semana, eu lembrei dessa situação. Aí eu, gente, caramba, perdi, fiz aquela perda. E Deus falou profundamente ao meu coração, minha filha. A pessoa que você estava pedindo é você. Aí eu lembrei daquela situação, de eu ter abençoado aquela empresa e hoje a gente ter o Inconformados, que é uma iniciativa que não sou eu quem ajuda diretamente a todo mundo. São várias pessoas que entenderam que tem gente que precisa de ajuda, que não é sobre dinheiro, não é sobre mentoria. Muita gente paga, né, cobra para prestar mentoria. E quantos já deram aulas lá, falando assim, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Quantas pessoas eu atendo no privado? Poxa, vamos fazer assim, por que você não faz assim? Então, a pessoa que eu tanto queria que me ajudasse lá atrás, que de fato eu estava precisando. Sim. Às vezes até mentoria, não é nem dinheiro. Alguém mais experiente para me orientar, que eu não tinha de verdade, para falar, minha filha, não faz assim, faz assado. E Deus falou comigo assim, hoje você é a pessoa que você estava pedindo. Aí eu, Senhor, é isso que eu quero para minha vida e essa missão de ter vidas transformadas. E não é sobre dinheiro, nem tudo sobre dinheiro, sobre resultados, sobre status. É ver gente que tinha X e conseguiu. Às vezes é só um estalo, é só um insight Sim. que você transforma a vida de pessoas. E o Inconformados, ele tem. Tá pequenininho ainda, somos 220 membros. São pessoas que entenderam o propósito. Tanto os mentores, tantas pessoas que já têm uma jornada de experiência, quanto aqueles pequenininhos que só precisam de um auxílio, uma luz para startar um negócio. O empreendedor tem muito isso, né? Da jornada solitária e tal. E eles, às vezes, têm essa dificuldade de se abrir para abaixar a guarda e mostrar essa vulnerabilidade. E não há problema nenhum nisso, né? E todo mundo tem algo a contribuir. Então a gente precisa deixar de ser o empreendedor solitário para sermos um empreendedor solidário. Uau, Porque quando você compartilha aquilo que você tem, você multiplica e você vai ser multiplicado pelo outro com o outro também, né? Então, eu vendo essa sua jornada, é muito bonito a gente identificar isso e quantas pessoas talvez não estejam passando por isso agora e vão entender que precisam se conectar. Eu queria só abrir um parênteses aqui para os nossos parceiros. Hoje o Estúdio Cria Mais ele acontece por conta disso, por conta de conexões.
E a Megalus Produções é uma empresa que trabalha com eventos, foi a empresa que estruturou todo os equipamentos técnicos que nós temos aqui. Nós temos uma parceria com ela, então você que quer fazer um evento, você que quer fazer um trabalho, eles trabalham muito com corporativo, painel LED, som, Uau! tudo sobre eventos. A Megalus é top, é referência. Nós temos a Global Ops, que é a nossa parceira aqui dentro da JM Contabilidade, né? É uma empresa espetacular, tá no mercado já há anos e a gente super indica sem medo, sem preocupação, porque são qualificados, são profissionais, são éticos. E é isso, essa conexão que nós temos de solidariedade que fazem a engrenagem girar. E a jornada do conhecimento do empreendedor, né? É uma jornada que vai gerar conhecimento para sua vida, vai trazer um mindset e vai te alavancar cada vez mais. Esse ano nosso palestrante magna é o Diego Ribas, né, que vai falar sobre a palestra do risco à glória, muito Uau! desse backstage que a gente tem, né, por trás dos bastidores, como que é desafiador você sair e transicionar de um posicionamento para o outro, lidar com toda uma equipe. Imagina, você chegar no vestiário e tá perdendo e você tem que fazer ali a motivação A para chave o jogo virar. virar. E isso ele tem, né, essa produtividade, esse case de sucesso, não só dentro, fora de campo também é um empreendedor de sucesso e vai ser uma oportunidade muito prazerosa para todos que conseguirem estar conosco. E é isso, né? Nós precisamos deixar de ser solitários para ser solidários. E o Inconformado está aí como uma comunidade se posicionando para ser solidário, para ser solidária a esses empreendedores que precisam de uma mentoria, que precisam de um apoio, que precisam de um ambiente de renovo. Exatamente. E uma coisa que eu sempre costumo falar com eles é o seguinte: não existe ninguém tão sábio que não precise aprender algo. Também não existe ninguém que não saiba nada que não tenha o que ensinar. Com certeza. Não tem. Então, às vezes, ai meu Deus, eu só tenho essa experiência aqui no meu delivery de bolo. Às vezes você pode sim orientar alguém que está querendo começar como fazer, como startar. Vai co- aplicar num outro segmento aquela técnica que deu certo para ela. Exatamente. E a gente entendeu essa missão, a gente entendeu que é sobre multiplicar. E o empreendedor, quando prospera, ele não prospera sozinho, né? É Essa é verdade. essa é a frase da minha vida. Não prospera sozinho. Ele vai gerar emprego, que automaticamente esse emprego vai conseguir trazer recursos para dentro de casa. Às vezes é um curso para um filho, e aí esse filho também daqui a pouco tá tendo um emprego. Então, da mesma forma que quando o empreendedor ele fracassa ou ele não tem apoio, o que que acontece? Um efeito dominó. Tem o efeito dominó. Vai derrubando outras escalas, né, desestruturando outras realidades. Exato. Por isso é muito importante mesmo. E ser inconformado não é ser apenas uma pessoa revoltada, é ser uma pessoa bem posicionada, né? E você tem um posicionamento desafiador, né? Eu estava vendo nas suas redes sociais, hoje você tem um posicionamento de se colocar na sua cidade, como uma pré-candidata, com um posicionamento de olhar para a política, não com politicagem, mas com um posicionamento de futuro. Exatamente. Você falou uma chave que eu não tinha pensado até então, porque eu falo, gente, o pessoal da política vai para a esquerda, a Fabiana vai para a direita. Não tem como. Eu sempre fui essa empreendedora que visei lá na frente, mas eu detestava a política. É uma coisa realmente chata, principalmente em eleições municipais, que é um aperto de mão aqui, é um paga churrasco ali, arruma dentadura para cá. É, é sujo, é meio muito desafiador mesmo. Só que não adianta eu ser uma inconformada e também uma reclamona de carteirinha, porque eu sempre reclamei mesmo. Eu falei, eu sempre reclamei de Caxias. Minha avó, ai, você é muito inconformada. Isso ecoa a frase dela na minha cabeça. Porque não adianta reclamar se você não faz nada. Aí você só vai ser um chato. Uma pessoa chata, indesejável. Reclame, identifique as necessidades e faça algo para mudar. Ainda que não tenha tanto resultado, mas pelo menos faça, para não ser um chato isolado. Então, quando eu identifiquei que em Caxias estava começando a ter um efeito dominó, é um fecha de loja. A padaria aqui da Brigadeiro fechada.
A de Santini, eu lembro de comprar sapato pequenininha, de Santini fechada, aquela loja gigantesca. O que está acontecendo? Quantos funcionários deixaram de ter seus empregos ali com a de Santini fechada? Então, quando eu olho que o empreendedor ele não tem voz, o empreendedor, o empresário não tem vez. Pelo contrário, tudo quando você vai abrir uma empresa, a gente precisa pagar diversas taxas. Até as tarifas dos serviços básicos são mais altos para contas comerciais. Por que isso? Então, a gente está a todo momento com um vampiro aqui no nosso pescoço. Se a gente vende, é só transferência de dinheiro. Cai na conta do CNPJ e a gente paga boleto. Então, de repente, o imposto que a gente paga, a gente poderia estar empregando, a gente poderia estar comprando equipamento para aumentar a nossa produção, consequentemente aumentar a venda, e consequentemente mais venda, mais lucro, mais emprego sendo Mais gerado. resultado. É uma cadeia. Da mesma forma que quando isso não acontece, acontece a cadeia do desemprego, acontece do aumento da criminalidade. Então, eu virei essa chave porque eu falei, cara, eu detesto política, mas não tem como eu continuar da forma que eu estou, só reclamando. Eu também entendo assim, quando nós abrimos a nossa mente, temos a expansão da nossa consciência, não tem Ctrl Z, não tem como desver. É. Eu falei, poxa, eu vou fazer esse negócio, eu vou encarar isso. Você é bem corajosa, É, mas é isso, né? É, às vezes nos falta opção de termos pessoas que a gente acredite. E pessoas que a gente está acostumado ter na política político. Né? E por que que às vezes o empreendedor, o comerciante, ele não é visto? Porque ele é visto só pelo olhar político. E se ele for visto pelo olhar empreendedor, pelo olhar comerciante, será que ele vai ser visto de outra maneira? Então, eu acho que tinha muito esse estigma de que precisava se provar que você é político para ser político. Mas ser político é ter um posicionamento em conformidade a um todo. E os empreendedores, os comerciantes, eles já fazem isso na sua particularidade, já sim, fazem isso no seu cotidiano. E você está sendo muito corajosa em se colocar como uma representante, como alguém que projeta, né, a assumir essa cadeira e buscar, né, o desenvolvimento. Então, assim, certamente são muitas ideias que, quem sabe, a gente faz um outro momento aqui para trabalhar com isso, mas dizer que é um posicionamento corajoso. é. Parabéns por isso. Obrigada, obrigada. Tem gente que elogia, tem gente que fala, meu Deus, isso aí é política, como se fosse mais uma. E na verdade, eu não estou entrando para ser mais uma. Eu estou entrando para ser 20 mil, 50 mil, representando 50, 100 mil empreendedores daqui de Duque de Caxias. Porque quando a gente tem uma causa e essa causa é genuína, você não tem como, é imbatível. A Fabiana vai entrar, vai sentar na cadeira, mas vai ser como a comunidade por detrás dela. Não estou, no momento, pegando, eu quero entrar para política, é uma oportunidade de ser política agora. Vou caçar uma causa. Não, vou pegar a causa do empreendedorismo. Não, porque eu sou, isso vem de mim. É visceral, tá na veia. Então, é a minha causa, é a comunidade que eu defendo. Seja aquele empreendedor, por exemplo, no domingo retrasado, os empreendedores que estavam trabalhando em frente, na rua do hospital infantil tiveram que sair dali. É um comércio que não está legalizado. Mas ninguém liga. Não está legalizado, mas também não se esforçam para legalizar. Aí, sabe o que fizeram? Tá bom, aqui não pode. Se vira. Se vira, problema é seu. Se você tiver achar um lugar para ficar, problema é seu. Problema é seu que você já tem cliente, já tem um ponto estabelecido, às vezes de anos. Como é que o cliente vai saber? Vai chegar lá, caramba, vim comprar meu negócio? Não tem. Porque é um ponto, né? A gente sabe a importância de Sim. ter um ponto. Porque o cliente já sabe, já conhece a tua marca ali. Aí quando, caramba. E a prefeitura fala, te vira, neguinho. Então, quantas famílias não tiveram, de repente, com o seu faturamento impactado, o faturamento de um dia, que era o domingo, impactado porque foram desabrigados. E não tem ninguém em que eles possam recorrer para falar, não, peraí, eu vou procurar. A gente tem uma secretaria do empreendedor, a gente tem um vereador que representa essa comunidade, não tem desabrigados. Aí, qual o impacto que isso gera? De repente, eles têm um aluguel para pagar, insumo para pagar, e eles tiveram que deixar de trabalhar.
Então, hoje, em Caxias, e ouso dizer Rio de Janeiro, não tem ninguém que assuma esse posicionamento de defender o pequeno empreendedor, de defender menores taxas para grandes indústrias se instalarem aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias para gerar emprego, porque vai ser o caxiense que vai ser beneficiado. Até quem não quer empreendedor, até quem não quer empreender vai ser beneficiado. Então, quando a Fabiana sentar naquela cadeira, não vai ser a Fabiana somente. Vai ser toda uma galera que acreditou que é empreendendo que a gente consegue ter sucesso e a gente consegue gerar toda uma mudança na cidade. Eu acredito nesse movimento, assim, de uma maneira extraordinária. Que o empreendedor, ele entendendo o lugar dele, a importância dele, ele precisa entender. Eu sou importante e eu preciso ter voz. Se ele não entende que é importante, ele não fala nada. Logo, ele não se posiciona. A gente precisa se posicionar. Empreendedor, se posicione. Você tem voz, você tem importância. Se você tem importância, você precisa abrir a sua boca, você precisa se posicionar. É isso aí. Caramba, É muita Fabiana, coisa. é muita coisa. Além desse universo de empreendedorismo, desse universo, né, futuro que você está projetando, como é que você concilia essa rotina também de casa, de mãe, Mãe de mãe de 3. 3? Eu tô aqui pensando com um, já fica difícil adaptar essa rotina, é muito desafiador, né, Nossa. para empreendedorismo e ver também, né, esse empoderamento que a mulher precisa também ter. Quantas mães, quantas mulheres agora estão de repente passando por isso e falando assim, poxa, mas é difícil. É difícil, sim, é difícil, mas é possível. É difícil, nós não somos vítimas. Porque fala-se muito da igualdade feminina, porque a gente já tem o nosso lugar. A mulher que ela se posiciona não precisa gritar, não precisa arrumar ódio com ninguém. A gente já tem um superpoder. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho meu marido, graças a Deus, meu marido, que é pastor, ele ainda com todas as atividades que ele precisa exercer, auxiliando o pastor líder da igreja, ele ainda trabalha fora, ele trabalha de CLT. Então, a nossa família, ela precisa ter acordo. Sem acordo, É nada vai. fundamental. Então, ele sabe, por exemplo, agora é momento, eu vou entrar em outubro, em agosto em campanha. Eu já avisei, olha, eu vou precisar muito de você. Talvez a gente não consiga ter eu te consiga dar atenção tanto para você quanto para as crianças, mas é um ciclo. O ciclo tem início, meio Enfim, e fim. Haverá tempo que o empreendedor, sim, ele não vai conseguir dar conta da família direito, mas precisa ter um ciclo. Porque senão, precisa se encerrar aquilo é, ali. Existem as oscilações, sim, mas nessas oscilações você precisa ter o controle de esse tempo aqui acabou, agora é esse exato, tempo. porque não existe nenhum sucesso, nada, nada, nada que você venha ter que venha valer a pena a perda da sua família. Você vai comprar um avião, você vai conquistar uma ilha, um país, mas para ter acontecido isso, você teve que abrir mão da sua família. Aí não vale a pena. Não vale a pena. Nenhum CNPJ com sucesso, multimilionário, com 500 funcionários, você ter conquistado honra, influência, se a sua família, se o seu casamento ruiu, se os seus filhos não te viram, se você não conseguiu construir um legado dentro de casa. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar. E é o nosso maior sucesso também, né? Exato. Muito bom. É isso, gente. Eu queria deixar aqui uma mensagem final com a Fabiana, mas dizer para você, comenta aí se você também é um inconformado, uma inconformada com as realidades e se esse vídeo fez sentido para você. Compartilha também com mais pessoas, porque é assim que a gente cresce, é assim que o negócio funciona na internet. Quando você aperta nesse botãozinho aí da setinha para mandar para mais pessoas. E é claro, já deixa aquele seu joinha, seu like, é fundamental para a gente ter crescimento aqui na rede social. Esse foi mais um Pode Contar e eu, Gleiton Espínola, substituindo aqui o Mauro Benevenuto e espero que tenha substituído no mesmo padrão. Fabiana, queria que você deixasse aqui sua mensagem final para as pessoas que estiveram com a gente, qual dica, qual informação e o que você acha que fecha esse momento do nosso bate-papo. Bem, meus queridos, se você chegou até esse momento do podcast, eu entendo que você é uma pessoa que está buscando conhecimento, está buscando crescer, é um inconformado, é aquela pessoa que visou
visualizou algum problema e está buscando alguma solução, então continue nesse propósito, continue visando lá na frente o crescimento, respeite o seu processo, respeite, seja grato até pelos desafios, porque não existe vitória nenhuma sem que a pessoa tenha passado por tantos fracassos, por tantos obstáculos. Cada obstáculo vencido é um capítulo que você escreveu da sua história, um capítulo de sucesso. Então, se você também é um inconformado, seja muito bem-vindo, pode me seguir na rede social, fala assim, Fabiana, eu sou inconformado, quero entrar para o Inconformados. No momento, o Inconformados está em Duque de Caxias, porque a gente se reúne presencialmente, a gente se reúne online, é gratuito, então é muito importante que você se una a pessoas que queiram crescer também. Então, se você é um inconformado, um empreendedor inconformado, se junte a nós também. É isso aí, galera. Ai, saiu Ficamos por aqui. aqui. Mais um Pode Contar. Um abraço. Fui.